Eu não corri atrás do dinheiro, eu o chamei. Eu não esperei pelo dinheiro, eu o acolhi. E não conquistei minha riqueza pelo esforço, mas pelo tom. Digo claramente, no ritmo da lembrança divina, o dinheiro não está no mercado, não está no método, não está na mente. O dinheiro está na boca. Se você compreendesse a arquitetura espiritual da sua vida, veria que cada dólar que você recebeu foi resultado de um decreto que um dia proferiu em fé, ou de uma dúvida que repetiu em medo. A palavra é o armazém. A língua é o gatilho. A voz é o cofre. E quando você fala a partir da semente do domínio divino, o dinheiro se apressa não pelo esforço, mas pela lei. Você foi treinado para perseguir. Eu fui treinado para falar. Disseram-lhe que o trabalho traz renda, mas eu digo que a lei traz aumento. O ritmo do céu não é reativo, é declarativo. A lei não precisa do seu esgotamento, precisa da sua exalação. Fale, respire, declare, e assim será. Pois eu vi isso repetidas vezes no meu trabalho. A mulher sem clientes que passou a dizer, eu estou sempre em demanda, e as comportas se abriram. O homem que declarou, sou financiado pelo céu, e cheques começaram a chegar. O estudante que não tinha como pagar a mensalidade e disse, Deus é minha provisão imediata, e a universidade abriu um caminho. Isso não são truques, não são hacks, não é pensamento ilusório. É a resposta eterna da substância divina à palavra falada. Se você deixasse de implorar e começasse a abençoar, se parasse de descrever a falta e começasse a decretar riqueza, descobriria que o universo não está ignorando você, está ecoando você, está combinando com você, está espelhando a sua boca. Deixe-me deixar isto claro. Estas sentenças que lhe darei não são enfeites poéticos, são instrumentos espirituais. Cada uma é uma chave, cada uma é um código. Cada uma é um recipiente de poder que, quando dita diariamente, ritmicamente, fielmente, desmontará os padrões de pobreza que se esconderam no seu sistema nervoso, na sua linguagem, no seu saldo bancário e na sua expectativa. Você não se eleva por estratégia, você se eleva por fala. Você não ascende por esforço, você ascende por enunciação. E a sua herança não está adiada, ela é provocada. Diga comigo, o dinheiro está na boca. Diga de novo, lentamente, o dinheiro está na boca. Sinta a mudança no seu íntimo ao dizer. Sinta a lei erguer-se para encontrá-lo. Pois o divino não responde ao pânico, responde ao padrão. E estas sentenças, ditas em ritmo diário, estabelecerão o padrão. Fale, e que a sua riqueza venha à tona. Fale, e que os seus dias sejam ordenados. Fale, e que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, não pela luta, mas pelo som. Porque tudo que você vê um dia foi falado. Tudo que você toca um dia foi declarado. Tudo que hoje você gasta foi, um dia, substância espiritual traduzida em forma. E cada dinheiro que você já segurou começou como uma palavra, permitida ou rejeitada pela sua língua. Você precisa entender esta lei com santa reverência. As palavras não descrevem o seu mundo, elas o projetam. Não são reflexos, são raízes, não são efeitos, são causas. Quando você abre a boca, não está simplesmente falando, está legislando. E até saber que as suas declarações são a verdadeira moeda da sua riqueza, continuará a disputar migalhas quando a sua língua foi criada para servir banquetes. Deixe-me levá-lo de volta ao fundamento de toda a lei divina. No livro de Jó está escrito, decretarás algo, e isso será estabelecido para ti. Não pensado, não desejado, não temido, decretado, falado, declarado com confiança espiritual e ritmo de aliança. Pois o universo não espera o seu corre-corre, espera o seu decreto. Os anjos não se movem por estratégia, movem-se por som. O dinheiro não chega pelo esforço, chega pela lei, e a lei é ativada pela voz. Falo como quem viu o impossível curvar-se diante da palavra. Vi a escassez recuar quando a verdade foi dita sem pedido de desculpas.
Vi lares inteiros mudarem quando uma única voz se ergueu em autoridade e disse: nós não somos os pobres, somos os financiados de Deus. Você deve começar a ver suas palavras não como desabafos emocionais, mas como comandos vibracionais. Cada frase que você profere é uma fatura. Cada declaração é um comprovante de depósito no cofre do céu. Cada expressão que você repete torna-se um contrato que os anjos cumprem. Você diz, eu não posso pagar. E o universo responde, entendido. Você diz, o dinheiro vem com facilidade para mim. E os portões se abrem. Não há neutralidade na língua. Ela ou abre o fluxo, ou o bloqueia. Ou carrega a frequência do medo, ou o código da riqueza. E a diferença não está na circunstância, mas na consciência. Consciência de riqueza não é uma mentalidade, é uma bocalidade. E a sua vida se elevará ou cairá para corresponder ao ritmo da sua boca. Diga isto agora comigo, e sinta a sua verdade criar raízes na alma. O dinheiro não é atraído pela necessidade, ele obedece à fala. Sim, diga até que o seu sistema nervoso aceite. Diga até que a sua criança interior não se encolha mais quando chegam as contas. Diga até que o seu eu futuro já esteja acenando em concordância, pois a palavra jamais volta vazia. Ela não implora, ela não supõe, ela não pede permissão. A palavra é lei, a palavra é ritmo, a palavra é riqueza. E quando você a diz diariamente, não como terapia, não como esperança, mas como lei, verá o que o mundo chama de dinheiro começar a se rearranjar ao seu redor, não como um favor, mas como o cumprimento do seu som. Riqueza, meu amado, minha amada, não é um acidente. Não é uma recompensa. Não é um prêmio entregue aos sortudos, nem um mistério reservado aos poucos. É um ritmo, uma cadência divina e invisível que responde apenas àqueles que treinaram a boca para mover-se em harmonia com a lei. E, se a sua vida tem estado desordenada, se suas finanças têm sido caóticas, se sua provisão tem sido inconsistente, não é porque Deus reteve, é porque o ritmo não foi estabelecido. Você ainda não falou diariamente em alinhamento com a verdade. Você ainda não ousou tratar sua palavra como moeda. Você ainda não escolheu levantar-se a cada manhã e dizer: este é o meu primeiro pagamento do dia. Eu agora falo minha provisão à existência. Eu declaro sem hesitação: não há riqueza sem ritmo. Não há transbordar sem repetição. Não há provisão duradoura sem declaração diária. Isso não é mágica. Não é superstição. Não é espuma emocional para enganar sentimentos. É lei espiritual em ação. Do mesmo modo que o sol nasce, que a maré retorna, que seus pulmões obedecem à respiração, assim a riqueza obedece àquele que fala em ritmo com a verdade. Não pense que uma afirmação forte apagará anos de medo financeiro. Não acredite que falar de vez em quando basta para reprogramar uma vida inteira de escassez herdada. Se você quer receber continuamente, precisa falar continuamente. Se quer colher com regularidade, precisa semear com regularidade. E a sua semente não é dinheiro, é a sua boca. A palavra falada é o seu salário espiritual, seu pagamento divino, escrito na tinta da vibração e assinado pela mão da fé. Toda vez que você diz, grandes somas de dinheiro vêm a mim agora sob a graça, está sacando um crédito celeste. Toda vez que diz, sou financiado pela lei divina, está convocando o banco invisível a liberar suas riquezas. Mas é preciso fazê-lo diariamente. Não quando é conveniente. Não apenas em crise. Não quando a conta chega. Todos os dias. De manhã, ao meio do dia e à noite. Antes que a necessidade apareça, antes que a preocupação comece, antes que o medo fale. Você precisa chegar primeiro, precisa falar mais alto que a circunstância, precisa treinar a vida a obedecer ao seu ritmo, não à sua reação. Esta é a disciplina do divino, não esforço, não correria, não súplica, mas a consistência do som sagrado. Você não precisa de um plano de negócios para falar, não precisa de uma proposta de emprego para falar, não precisa de pontuação de crédito para falar.
Fale primeiro. Fale em fé. Fale em ritmo. Deixe o universo ouvir a sua canção antes de ver a sua situação. Declare com ousadia: a palavra é meu pagamento adiantado. E então caminhe como se já estivesse compensado. Porque está. No reino do Espírito, o cheque já foi emitido. O único atraso é se você o falou à manifestação. Você precisa aprender não apenas o que falar, mas como falar. A lei espiritual não responde à emoção, responde à autoridade. Não escuta a sua desespero, escuta a sua dominância. Você não pode implorar para entrar na riqueza, nem chorar para alcançar a prosperidade. O céu nunca se moveu ao som do pânico. Move-se quando ouve a vibração da lembrança, o tom de quem sabe que já está suprido. Quando você fala com medo, o universo ouve contradição. Quando fala a partir da espera, o cofre permanece fechado. Mas, quando fala como quem conhece a lei, como quem confia no processo, como quem entende que a palavra, dita em ritmo, já estabeleceu o resultado, então todas as coisas começam a obedecer àquele som. Fale como alguém já financiado. Fale como alguém já escolhido. Não fale com o tom fraco do tomara que dê certo, mas com a cadência firme da certeza espiritual. Não diga, espero que funcione. Isso não é lei, é dúvida disfarçada de delicadeza. Não diga, queria poder pagar por isso. Isso não é reverência, é rejeição da própria provisão que já bate à sua porta. Diga sim, já é meu em substância divina, eu agora o trago à forma. Não diga uma vez, não diga baixinho, diga como quem carrega um rolo do céu com o seu nome escrito em ouro. Sua fala não é sugestão, não é negociação, é decreto. Decretarás algo e isso se estabelecerá para ti. A Escritura não diz, suplicarás por algo, nem insinuarás o desejo. Diz, decreta. Esta é a linguagem de reis. Esta é a vibração da riqueza. Se a sua voz treme, ainda assim, fale. Se a mente duvida, ainda assim, fale. Se o corpo treme, ainda assim, fale. Mas não ajuste o tom para combinar com o medo. Ajuste o medo para combinar com o tom. Eleve a vibração. Alise a ansiedade com o ritmo. Fale até que o som fique mais forte do que o silêncio da dúvida. Não me refiro a cantarolar, não a performar. Refiro-me a declarar. Declarar como quem sabe que os anjos já foram designados. Declarar como quem sabe que a provisão já foi reunida. Declarar como quem entende que a substância de todas as coisas aguarda o som que a corresponde. O tom da lei não é alto, não é forçado, não é dramático. É claro, simples, inabalável pelas aparências, livre de desculpas emocionais. Você não diz, por favor, Deus, eu preciso disso. Você diz, obrigado, Pai, está feito. Você não diz, não sei como isso vai se resolver. Você diz, agora ordeno que a substância divina se forme ao redor da minha palavra. Isso é lei. Isso é tom. Essa é a voz de um milionário espiritual. Não alguém tentando ficar rico, mas alguém que lembrou que já é. Sua riqueza não responde a volume, responde à vibração. Então, se você quer que o dinheiro venha, que a provisão flua, que o sustento o localize, mude o tom. Fale como quem jamais foi negado, e a vida começará a ecoar o seu ritmo. Quando compreendi esta sentença, não com o intelecto, mas com a audição interior, foi como se um muro inteiro de limitação se dissolvesse dentro de mim. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Sente o que acontece quando você diz devagar, como lei, como certeza e não apenas como uma frase? Diga novamente, não com pressa, não como um refrão. Diga como se estivesse colocando tijolos de verdade sob os seus pés. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Essa sentença desmonta a fortaleza mental do medo financeiro. Ela substitui códigos de escassez herdados. Silencia a voz em pânico que pergunta, de onde virá? E a troca pela resposta eterna, de Deus, imediata e infinitamente. Essa declaração reorienta completamente seu senso de fonte. Muitos não foram ensinados a esperar provisão do divino.
Esperam cheques de empregadores, depósitos de clientes, presentes de parentes, sorte em jogos. Eu não fui ensinada a fazer do homem a minha fonte. Fui ensinada a falar como quem tem a conta no céu e acesso por vós. E a senha é esta sentença, esta vibração. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Não provisão tardia, não provisão condicional, não provisão se eu me comportar. Provisão instantânea e infinita. Não é metáfora poética. É lei. É aliança. É verdade. E quando você começa a dizê-la com o tom da lembrança, a riqueza deixa de ser esperança distante e se torna ritmo diário. A chave dessa sentença é recusar nomear atraso. Não diz Deus será, diz Deus é, tempo presente. A lei opera agora, não depois. Ao falar assim, você entra no alinhamento com o presente eterno, onde toda a provisão já existe. E sobre instantânea, não significa apressada, significa sem bloqueios. Não quer dizer correria, quer dizer sem impedimento. O atraso não é divino, é mental. A provisão não está sendo criada, está aguardando. E quando sua fala combina com sua fonte, não há motivo para demora. Então chegamos à infinita, o medo de acabar. Quantos vivem cada dia olhando nervosos para saldos, racionando pedidos, pedindo desculpas pelos próprios desejos? Ao dizer infinita, você nega toda a premissa da falta. Afirma: eu sirvo a um Deus que não seca. Estou respaldado por uma lei que não falha. Estou em aliança com um cofre que não fecha. Vê? Uma única sentença, corretamente entendida, destrói anos de medo financeiro. Uma única sentença, falada com ritmo e convicção, reescreve o sistema nervoso, remodela o campo energético e redesigna a identidade espiritual, de pedinte a beneficiário. Então digo de novo, não a diga uma vez, diga diariamente. De manhã, antes de os pés tocarem o chão. Ao meio do dia, antes que a mente comece a girar. À noite, antes que o sono abra o subconsciente. Diga com o sopro. Diga com ritmo. Diga até que suas células acreditem. Deus é minha provisão instantânea e infinita. Você não está esperando prova. Você está se tornando a prova. Você não está torcendo para o dinheiro vir. Está ordenando que a vida se eleve em acordo com a lei espiritual. E quando você pronuncia essa sentença com plena autoridade, com pleno fôlego, com a memória da verdade no seu tom, o dinheiro começa a mover-se. A provisão responde. A lei se manifesta. Esta sentença não é passiva, nem apenas inspiradora. É elétrica. É governamental. É riqueza codificada em frequência divina, colocada na sua boca para liberação diária. Então eu lhe pergunto, você vai pronunciá-la agora? Vai fazer dessa frase o seu espelho da manhã, seu ancoradouro do meio do dia, sua canção de ninar da noite? Se sim, você não vai precisar adivinhar quando o dinheiro vem. Você já saberá, porque a lei é exata. A voz é o ativador e a sentença é a chave. Diga novamente, Deus é minha provisão instantânea e infinita. E agora seguimos. Deixe o ritmo desta sentença assentar nos seus ossos. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. Não migalhas, não sobras, não moedas raspadas, mas somas significativas, sagradas. Provisão que ergue gerações, financia visões e restaura o que o medo tentou roubar. Quando falo essa frase, não falo como filha da sorte. Falo como vaso da ordem divina. Não é um mantra de ganância. É uma afirmação de receptividade divina. Por tempo demais nos ensinaram a sentir culpa por desejar abundância, a parecer pouco espirituais por querer facilidade, a nos achar egoístas por pedir mais do que o mínimo para sobreviver. Eu não sussurrarei onde a lei manda proclamar. Não vou encolher onde o Espírito diz, amplie suas estacas. Grandes somas. Comecemos aí. Por que grandes? Porque quantias pequenas mantêm sua visão pequena, seu movimento lento e sua voz baixa. Quantias grandes esticam a fé, a capacidade, a obediência.
Não há humildade em viver à míngua quando Deus determinou transbordar. Não há espiritualidade em penar para financiar o próprio chamado. Não há santidade em adiar o destino para jogar pequeno. Grandes somas é termo legal no espírito. Significa que me abro para receber o que corresponde ao tamanho da minha missão. Não negocio mais com migalhas. Não tenho mais vergonha de pedir. Não tento mais dar um jeito. Agora sou mordomo da abundância divina, e grandes somas são minha porção legítima. Venham a mim. Não talvez, não às vezes, não um dia. Venham. A provisão não hesita quando a voz da lei é pronunciada. Não resiste a quem anda em ritmo. Não ignora quem lembra a própria fonte. Ao falar, você não se pergunta se vai acontecer. Você autoriza a chegada. Comanda o invisível a organizar-se. Eleva a expectativa da desesperação para a dominância. Venham a mim, não é súplica, é decreto, linguagem de legalidade divina. Quando digo, grandes somas de dinheiro vêm a mim, anuncio a lei da provisão que meus portões estão abertos, minha mente preparada, minhas mãos prontas e minha voz falou. Então vem a expressão sagrada. Rapidamente sob a graça. A mente quer resistir à ideia de rapidez. Dinheiro leva tempo, construir demora, acumular é lento. Essas são palavras do condicionamento humano, não do alinhamento espiritual. O tempo não é seu mestre. A lei é. Quando você fala no ritmo da graça, a rapidez deixa de ser agressiva e passa a ser precisa. Rapidamente não significa corrido, significa agora, sem entraves. E graça é o óleo que remove o atrito, a gentileza invisível que alisa o caminho, a cobertura divina que garante que a riqueza chegue sem culpa, sem tristeza, sem vergonha, sem medo. Sob a graça quer dizer, eu não brigo por isso, não troco minha paz por isso, não perco minha alma em sua busca. O que chega a mim é meu por direito, chega no instante perfeito e abençoa a todos que toca. Você precisa falar esta sentença até substituir as que disse por anos, velhos acordos com atraso, pobreza, esforço exaustivo, resignação. Diga no espelho até que seus olhos brilhem de reconhecimento. Diga nas caminhadas, ao pagar contas, antes de dormir, quando acordar. Faça dela a frequência do seu sopro e o eco do seu coração. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. Não é desejo, é código, não é vontade, é lei. E quando dita diariamente com fé, ritmo e alinhamento, torna-se o instrumento pelo qual a provisão é convocada e recebida. Eu digo novamente, devagar, com ritmo, como quem sabe, não como quem suplica. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. A lei não é lenta, a lei não é cruel, a lei não é confusa. Ela é ativada pela voz que ousa dizer o que o Espírito já preparou. Diga, amado, de novo e de novo, até que as palavras já não estejam separadas da sua alma. E veja, sim, veja, o dinheiro vir. O que eu falo aparece. Essas 4 palavras carregam mais voltagem espiritual do que anos de esforço. Mais poder criativo do que 1000 planos, mais impulso invisível do que a estratégia mais elaborada. Digo com ousadia, simplicidade e clareza, porque é assim que a lei divina opera. Ela não gagueja, não espera ser acreditada pela multidão. Não consulta opiniões de quem não anda no espírito. A lei responde apenas a uma coisa: a palavra falada por quem sabe que sua voz é lei. O que eu falo aparece, não é sentimento poético nem afirmação agradável. É legislação metafísica, a expressão pura da lei do comando que governa toda manifestação. Quando você fala, inicia. Quando fala, constrói. Quando fala, libera a forma do informe e faz com que a causa, vinda do invisível, comece a materializar-se no visível. Há quem diga, eu tentei falar, mas não funcionou. A lei não se comove só com a boca, mas com a consciência por trás dela.
A palavra precisa ser declarada a partir da identidade, não do medo, da certeza, não da esperança, do ritmo, não da mera repetição. O que eu falo aparece, torna-se verdadeiro, não porque você repete, mas porque se alinha. Você se torna a própria sentença. Você remove a confusão da mente dividida e passa a viver, respirar e caminhar como alguém cujo mundo obedece à língua. A maioria fala a partir da aparência, e por isso recebe mais do que já é. Eu aprendi a falar a partir da verdade, e por isso crio o que o mundo nunca viu. Esta é a antiga tecnologia dos profetas, o ritmo secreto dos místicos, o decreto eterno dos espiritualmente despertos. A fala precede a substância. A língua é o ventre da realidade. A palavra é a chave mestra. Por isso, não espero ver para dizer, digo e então vejo. Não pergunto mais, está funcionando? Essa pergunta cancela a própria lei. Não imploro a Deus que intervenha. Deus já embutiu o mecanismo da manifestação divina na máquina da fala. Não tento mais acertar o timing do meu bem. Eu o declaro. Eu o comando. Eu ando nele. Eu me torno aquilo que falo. O que eu falo aparece, vira a regra de vida de quem se formou na escola da demora, da dúvida e do orgulho intelectual, e entrou no domínio da lei divina. Os céus não esperam sua luta, mas o seu som. O invisível não se move porque você se esforça, move-se porque você fala. Deixe sua voz ser o arquiteto, seu decreto ser o desenho, sua linguagem ser a escada por onde a bênção desce. É preciso falar com ritmo, falar com autoridade, falar mesmo quando os fatos discordam. Os fatos não são sua fonte, a lei é. Fale quando nada sinta, fale quando duvidar de si. Fale não para sentir melhor, mas para formar melhor. Fale como legislador, não como infrator da lei, porque toda vez que você diz o que eu falo aparece, não está repetindo uma frase, está lembrando as próprias moléculas do seu mundo que você é a voz original que elas obedeceram quando chegou a esta vida. O dinheiro, a oportunidade, a casa, o cliente, a clareza, tudo se dobra à palavra. Não a qualquer palavra, mas a sua palavra, quando dita em alinhamento, em lembrança, em lei. Você não persegue o que é seu, você anuncia, não se explica as aparências, você as sobrepõe. Então, eu o convido a não sussurrar essa verdade, mas a vesti-la como manto. O que eu falo, aparece. Diga não uma vez, mas diariamente. Diga ao levantar. Diga antes de começar qualquer trabalho. Diga diante do atraso. Diga quando o medo tentar seduzi-lo de volta ao silêncio. Diga até que a voz pare de tremer. Diga até que o eco vire experiência. A lei não mente. Se o que você fala aparece, só resta escolher com sabedoria o que dirá, e dizer, e dizer, e dizer, até que a vida reflita a clareza, a beleza e a certeza da sua voz. Eu não ganho riqueza. Eu a permito. Deixe que esta frase desça às raízes da sua consciência, onde todo o seu esforço humano viveu como uma besta cansada, arrastando o carro da sobrevivência, ofegante sob o peso do esforço, da dúvida e daquela culpa sutil e herdada que diz que você precisa provar seu valor antes de ser sustentado. Deixe que ela varra as videiras mentais emaranhadas da sua criação, onde ensinaram que o labor é sagrado, mas receber é suspeito, que trabalhar até cair é honroso, mas repousar na lei divina é preguiça. Deixe essa sentença queimar tudo isso com o fogo da verdade. Eu não ganho riqueza, eu a permito. A mentira do mundo diz que o dinheiro é dado a quem labuta mais. A lei do espírito diz que o dinheiro é atraído por quem permite sua presença, alinha-se ao seu ritmo e hospeda sua vibração com alegria, dignidade e domínio. Fui criada num mundo que pregava correria e aplaudia exaustão, idolatrava quem sacrificava a alma no altar da moenda. E afirmo com clareza, isso não é riqueza, é cativeiro. Isso não é poder, é pânico polido. A verdadeira riqueza não recompensa a dor, responde à presença.
ela atende ao alinhamento. Flui para quem parou de lutar, implorar, performar. E lembrou que a provisão divina nunca foi merecida. Sempre esteve presente, exigindo apenas um canal aberto por onde se derramar. Quando digo, eu não ganho riqueza, não renuncio à ação. Renuncio à tensão. Não abdico de responsabilidade. Dissolvo resistência. Escolho o caminho mais alto. A ciência espiritual da recepção. O padrão eterno dos lírios que não labutam, e ainda assim, são vestidos com glória maior do que todos os tesouros de Salomão. Repito a parte de você que ainda acredita que tudo depende das horas de trabalho, do número de seguidores ou dos diplomas na parede. Nenhum esforço humano supera a permissão espiritual. Você não alcança a harmonia no grito. Não prova sua entrada na prosperidade pela performance. Não escala a aliança empilhando tarefas. A riqueza não é concedida aos merecedores, é permitida aos alinhados. E alinhamento não se conquista por labor, e sim por linguagem, por declaração, por identidade, pelo jeito como você entra num ambiente sem pedir desculpas pelo seu chamado, pelo modo como dizima o seu fôlego à verdade a cada manhã, por como deixa a sua vida ser regida não por listas de tarefas, mas por lei afinada. Eu permito. Que santa rebeldia! Que ruptura sagrada do feitiço econômico que vicia o mundo na ideia de ganhar. Quando digo eu permito, estou de pé nos portões da minha herança, de braços abertos, com a vergonha dissolvida e a culpa queimada no fogo da lembrança. Digo ao céu, não tenho mais vergonha de receber. Digo a Deus, não estou mais tentando merecer o que já é meu. Digo ao dinheiro, você não precisa me perseguir. Estou aqui, estou aberta, estou disposta, estou em ritmo, não agarro, não acumulo, não me explico. Eu permito. Então eu convido você, filho do Espírito, mordomo da substância, amado da lei divina, a soltar o mito do mérito, desmontar o ídolo do esforço, retirar a adoração dos deuses do esgotamento e da ansiedade e retornar ao altar da permissão. Diga com sopro, diga com ritmo, diga até que o seu sistema nervoso pare de se encolher diante da ideia de uma abundância que não exige sofrimento. Eu não ganho riqueza. Eu a permito. Permita quando ela vier como presente. Permita quando chegar com facilidade. Permita quando fluir por canais estranhos e vasos inesperados. Permita sem explicação. Permita sem desculpas. Permita porque é lei. A lei nunca lhe pediu para ganhar. Pediu para lembrar, realinhar, voltar a falar, reautorizar a sua realidade, não pelo esforço, mas pela energia. Não pelo pânico, mas pela paz. Não pelo suor do rosto, mas pela canção da voz. E quando, enfim, você permite, de verdade permite, as comportas se abrem. Não porque você conseguiu a chuva, mas porque removeu a represa. Diga em voz alta, eu não ganho riqueza, eu a permito. E deixe o dilúvio começar. Eu caminho em ritmo com minhas riquezas. Eu não as persigo, não imploro, não me estico até elas, nem grito ao vento para que reparem em mim. Não bato às portas da carência, exigindo ser admitido. Não conto os minutos como se fossem convidados atrasados para um jantar que eu nem tinha certeza se merecia oferecer. Eu caminho calmo, confiante, constante, em ritmo com minhas riquezas, porque as minhas riquezas já sabem quem eu sou, reconhecem minha frequência, identificam o som da minha voz, não estranham meu nome. Foram designadas para mim desde o princípio, esperando em reserva divina até que eu pudesse andar no compasso do seu tempo. Até que eu me alinhasse, não aos prazos falsos do medo, mas à temporização eterna da lei. A riqueza não chega no horário do pânico, não obedece urgência, não responde a alarmes ou agendas encharcadas de escassez. A riqueza se move em ritmo, não aleatório, não apressado, não reativo, mas rítmico, como o sopro, o batimento, a maré, a verdade. Eu precisei aprender a andar, não como um trabalhador correndo contra o relógio,
mas como um soberano em passo com a orquestra invisível da provisão divina. Reeduquei minha alma. Parei de sprintar rumo à colheita e comecei a ser o ritmo que a convoca. Parei de tratar as riquezas como linha de chegada e passei a caminhar como quem já está financiado. Andar em ritmo é largar o relógio e abraçar a cadência da certeza. É entender que a lei divina não atrasa, ela alinha. Não há tarde no espírito, há desalinhamento no humano. No instante em que mudo minha passada, meu sopro, minha fala e minha postura, do desespero disperso ao ritmo sagrado, a riqueza me reconhece, não como um estranho martelando o cofre do céu, mas como um herdeiro chegando na hora certa. O dinheiro não tem vontade própria. É servo obediente da lei. Move-se em direção à vibração, não à vitimização. Dança com o domínio, não com a dúvida. E quando caminho em ritmo com minhas riquezas, já não tento encontrar o dinheiro. Ele me encontra. Não porque eu mereça ou trabalhe mais, mas porque eu ando. Esse ritmo não é metáfora, é músculo, hábito, coreografia espiritual da fé. É acordar e dizer: hoje eu caminho como quem já está provido. É escolher pensamentos que combinem com o compasso divino. É dizer palavras que vibram na frequência do cumprimento. É recusar decisões apressadas por medo de falta ou justificativas excessivas sobre o próprio valor. Ritmo diz: confio que a provisão divina acompanhará meu movimento. Ritmo diz: o que preciso surgirá no passo do meu próximo. Ritmo diz: se ainda não chegou, é porque não caminhei até onde já me espera. Aprendi isso no meio do que parecia escassez, quando tudo gritava: corra, lute, entre em pânico. Eu escolhi andar, não por apatia, mas por alinhamento. Não porque eu não me importasse, mas porque, enfim, acreditei. A riqueza espiritual não é acionada pela ansiedade, e sim pelo acordo. Então, desacelerei. Exalei. Recusei-me a falar palavras que contradissessem minha aliança. Recusei o compasso do medo. Caminhei ousado, belo, rítmico, pelo que chamavam de crise e para dentro do que hoje chamo de confirmação. O dinheiro veio. A provisão se moveu. A colheita me ouviu. Não porque eu a persegui, mas porque andei no tempo dela. E digo a você, não como teoria, mas como testemunho. Se você quer que o dinheiro venha, pare de esperar e comece a caminhar. Não mais rápido, não mais forte, não por mais tempo, mas mais verdadeiro, mais fundo, em sincronia com a verdade, com o tom, com o tempo divino. Que a sua vida se torne um tambor de fé. Que suas decisões marchem ao som da lei. Que o seu sopro seja um metrônomo de provisão. E sempre que o medo disser: você está atrasado, responda: não, eu caminho em ritmo com minhas riquezas. Diga agora. Sussurre como profecia. Decrete como decreto. Fale como um ritmo já impresso no seu ser. Eu caminho em ritmo com minhas riquezas. E saiba, as riquezas que você busca também caminham, e já se voltaram para o som do seu passo. Toda conta que recebo já está paga por completo. Eu não abro envelopes com pavor, não consulto saldos com medo. Não estremeço quando um cobrador liga, nem me encolho diante de números empilhados contra mim como muralhas. Não dou às contas o poder de definir meu valor, interromper minha paz ou questionar minha aliança com a provisão divina. Porque eu falei outra lei, mais alta, mais profunda, mais verdadeira, e ela diz: toda conta que recebo já está paga por completo. Não pela força das minhas mãos, nem pela correria da minha mente, mas pela provisão invisível, infinita e inesgotável do Espírito, que não conhece déficit, atraso ou negação. O mundo me ensinou a reverenciar contas como deuses, a medir meu valor pela capacidade de cumprir prazos, a entrar em pânico quando montantes vinham maiores, a pedir desculpas quando pagamentos se perdiam em fissuras de caos. Treinaram-me a reagir, preocupar, explicar, me esforçar mais da próxima vez. A lei divina me ensinou algo diferente, eterno, inabalável, imóvel. A lei disse:
A provisão precede a aparência. O suprimento é enviado antes de abrir a fatura. O pagamento é preparado antes que o preço seja apresentado. Quando declaro, isso já está pago, não faço um desejo, anuncio uma verdade anterior ao próprio boleto. A lei não responde a papéis, não se curva a números, não pisca diante de quantias que assustam a mente natural. A lei responde a voz, e a minha voz é agora voz de jurisdição espiritual. Não falo mais como devedor, falo como financiado. Não pergunto, como vou pagar? Digo, obrigado, Pai, isto já está resolvido. Não tremo diante do vencimento, declaro, isto está coberto divinamente por aquele que nada falta e nada atrasa. Ando certo de que a provisão para cada obrigação já existe, já circula e já responde à vibração do meu decreto. Esta sentença virou minha espada quando o medo bateu. Foi meu óleo quando o jarro pareceu vazio, minha corda quando o poço pareceu seco. Houve um momento em que chegou uma conta grande, inesperada, exigente, e os velhos pensamentos quiseram subir. Você falhou, está atrasado, nunca vai alcançar. Não os entretenho. Fico na soleira do medo e falo como profeta. Toda conta que recebo já está paga por completo. Digo não uma vez, mas repetidas, não para convencer o universo, mas para recodificar a minha mente. E então os recursos aparecem, não da correria, não do desgaste, mas de fontes inesperadas que aguardavam minha certeza para liberar-se. Não há conta mais forte que a palavra. Não há dívida mais funda que a provisão divina. As contas não vêm para punir. São espelhos que revelam onde você ainda duvida. E quando você para de reagir e começa a declarar, deixa de reforçar a falta e começa a liberar a lei. Na próxima notificação, não suspire, não encolha, sorria. Aquela conta já é história espiritual, sombra de um pagamento já feito no espírito. Seu trabalho não é consertar, é falar. Diga comigo, não baixo, não tímido, mas com o peso do céu no fôlego. Toda conta que recebo já está paga por completo. De novo, toda conta que recebo já está paga por completo. Mais uma vez, mais firme. Toda conta que recebo já está paga por completo. Quando você pronuncia isso diariamente, não está fugindo da realidade financeira, está comandando uma mais alta. Não evita responsabilidade, assume domínio. E verá, repetidas vezes, que o dinheiro não foge de quem fala pelo Espírito. Corre ao seu encontro, com precisão, com alegria. Porque toda conta já conhece seu Senhor. E o Senhor é a lei que você acabou de falar. Eu não nasci para catar migalhas, preocupar, arranhar o fundo da mesa cansada do mundo. Não nasci para estressar por centavos ou sacrificar a alma no altar da provisão temporária. Não nasci para apenas conseguir. Nasci para multiplicar, para demonstrar a riqueza divina, provar a abundância do Espírito pela minha vida e tornar-me o instrumento vivo por meio do qual as riquezas invisíveis do céu se tornam visíveis na terra. Nasci para financiar ideias do céu, impulsionar movimentos de verdade, abastecer ondas de luz, para ser a conta por meio da qual o céu escreve, o canal por onde a substância divina flui, a prova de que Deus não carece de moeda. Eu não existo para sobreviver neste mundo. Existo para financiar sua elevação. Por isso declaro, diariamente e sem hesitação, eu nasci para financiar as ideias do céu. Isso não é arrogância, é alinhamento. Não é ganância, é reconhecimento. A riqueza não é troféu a ser perseguido, mas ferramenta a ser manejada. Quando o céu tem uma ideia, quando Deus acende uma visão no coração de um mestre, um construtor, um curador, um libertador, alguém precisa erguer-se e dizer, eu tenho os fundos para isso. Alguém precisa dizer, usa-me. Alguém precisa viver em confiança vibracional tão nítida, em ritmo tão afinado com a fonte, influência tão real na lei espiritual, que o dinheiro chegue antes de a necessidade bater. Esse alguém sou eu, não por ser especial, mas por estar rendido, não por ser melhor, mas por estar disponível. Fiz-me vaso de provisão divina, e por isso a provisão me obedece.
não como servo do ego, mas como mordomo da visão. O mundo ensinou a acumular, agarrar, chamar de meu. A lei me ensinou que nada do que tenho é meu. É o céu fluindo através de mim. É ideia de Deus vestida de dinheiro. É propósito espiritual em roupas de moeda. Quanto mais lembro disso, mais fácil flui. O dinheiro ama propósito. Não dança para a desesperação, nem responde ao pânico. É magnetizado pela clareza, é atraído pelo domínio. Obedece a quem fala não da cobiça, mas da designação sagrada. Eu não apenas declaro essa frase, eu a incorporo. Eu nasci para financiar as ideias do céu. Eu não sirvo ao dinheiro. Eu o comando. Não me curvo, não temo, não o persigo, nem peço que repare em mim. Não me reduzo a um trabalhador em pânico em seu nome. O dinheiro não é meu senhor, nem minha fonte, nem minha identidade, nem minha medida. Dinheiro é servo, neutro, obediente, infalível, e eu, como quem fala a lei divina, sou seu comandante legítimo. Dou-lhe propósito, dou-lhe voz, atribuo-lhe ritmo, digo para onde ir, como multiplicar, quando chegar e o que fazer. Não me pergunto se terei o suficiente. Eu decreto o que é requerido, e o dinheiro se alinha à palavra falada, pois não tem escolha quando falo do trono do Espírito. O mundo inverteu a ordem e pôs gente para se curvar à própria criação. Homens e mulheres, desenhados para comandar o ouro, passaram a ajoelhar diante dele, obedecendo a sua escassez como a um Deus, temendo sua ausência como maldição, sacrificando alegria, tempo, alma e família no altar do seu afeto imprevisível. A lei não tolera a inversão, corrige. Venho restaurar a hierarquia original. O dinheiro é efeito, não causa. Eco, não comando. Sombra, não fonte. Não sou seu bichinho, sou o lugar que ele ocupa. Quando comecei a dizer, dinheiro é servo, eu sou seu comandante, não me senti rica nem poderosa. Mas escolhi falar do espírito, não da aparência. Recusei-me a deixar meu extrato treinar minha língua. Eu conhecia a lei, o desenho, e sabia que o dinheiro se curva à voz que fala a partir da ordem divina. Então, eu o instruo, sem emoção, sem frenesi, sem superstição ou desespero, mas com comando. Você vai aparecer aqui, você vai financiar isto, você vai servir a este propósito, você vai multiplicar nesta conta, você vai obedecer à minha designação, sob a graça, em tempo perfeito, sem resistência, sem atraso, sem desculpa. E ele obedece. O dinheiro não serve o mais inteligente, nem o mais corrido, nem o currículo mais impressionante. Ele serve a clareza, a instrução, a quem lembra o seu assento. Não no mercado, mas no trono. Não na corrida para superar os outros, mas na quietude do reconhecimento divino. Eu comando e ele obedece. Eu falo e ele se organiza. Eu decreto e ele entrega. Toda substância é sujeita à lei, e toda lei à fala. Eu não sou financiado por um homem, nem por um mercado, nem por um contra-cheque, economia, contrato, chefe, cliente, pontuação de crédito ou título. Não sou financiado por tendência, manchete ou governo. Não sou financiado pelo acaso. Não sou financiado por correria. Não sou financiado por aparências. Não sou financiado pelo visível. Sou financiado pelo invisível, e esse financiamento é eterno. Sou permanentemente, irrevogavelmente sustentado pela lei espiritual. Isso significa que nenhuma situação, estação, atraso, empregador, interrupção, recusa, mudança, diagnóstico ou retração pode cancelar o fluxo que me pertence por herança divina. A lei não suspende o sustento por causa de condições terrenas. Não pisca quando o mundo balança. Não recua quando bancos vacilam ou contas oscilam ou meses parecem apertados. A lei não é emocional, não é reativa, é enraizada, constante, fiel, sempre fluente. E eu, como herdeiro e porta-voz, caminho no rio inquebrável de provisão que ela libera. Sou permanentemente financiado pela lei espiritual. Não é poético, nem aspiracional,
nem motivacional, é estrutural. Arquitetura metafísica para uma vida que se recusa a ser intimidada por circunstâncias ou amarrada a evidências. Ao falar isso, retorno ao centro do meu ser. Corto o cordão da codependência de meios humanos e volto ao acordo original. Antes de eu ser formado, a provisão já estava escrita no meu desenho. Antes de eu ter contas, eu tinha respaldo. Antes de eu enviar uma fatura, meu pago já estava carimbado no céu. Antes de eu precisar de dinheiro, a provisão já existia, aguardando apenas uma coisa: minha voz para ativar a chegada. Quando você fala isso, não só convida dinheiro, desarma o medo. Não apenas atrai provisão, desmonta a escassez. Você não só se sente melhor, torna-se espiritualmente intocável. Quando você sabe que a lei é sua fonte, ninguém o manipula. Não treme se um cliente cancela. Não entra em pânico se um salário pausa. Não se encolhe se o orçamento aperta. Porque você nunca foi alimentado pelo canal. Foi alimentado pela fonte. Não há cofre fora de você. Não há porta na qual precise bater, nem portão ante o qual implorar, nem fechadura a ser violada com credenciais humanas ou exaustão mental. O cofre nunca esteve num banco, chefe, negócio ou grande virada externa. O cofre sempre esteve na sua voz. Não no sussurro, nem no lamento, na sua voz, a frequência espiritual que vive sob o medo, sob a lógica, sob os enredos humanos. A voz que não descreve, decide. O cofre se abre ao seu som. As riquezas são convocadas pelo seu tom. O que é seu não responde à correria nem se destranca por sorte. Responde ao código de cofre da sua própria autoridade vocal. Sua voz é o cofre. E quando eu falo, a riqueza é liberada, sempre, sem falha, por lei. Você não pronuncia estas sentenças como se fossem desejos lançados ao acaso ou sussurros às estrelas. Você as pronuncia como legislador do seu mundo, porque é isso que você é. Estas sentenças não são amuletos, nem sorte, nem fórmulas mágicas que se testam uma vez para ver se funcionam. Elas são seu andaime espiritual, os tijolos falados que erguem as paredes invisíveis do seu palácio financeiro. Não as trate como remédio de emergência apenas em crise, e sim como o próprio fôlego, diário, rítmico, vital, infalível. Você não as diz quando se sente espiritual. Você as diz porque é espiritual. Não espera sentir-se abundante. Você fala a abundância à vibração. Não pergunta se está funcionando, você decreta porque já funcionou. A lei não obedece emoção, obedece ritmo. E a alma que fala em ritmo não pode ser negada. Como usar? Manhã, meio do dia e noite. Não porque a repetição mereça favor, mas porque a repetição forma a frequência. Diga em voz alta ao acordar, não apressado, nem robótico, mas com reverência, como quem treina o ar a trazer sua riqueza de volta. Diga antes do celular, das notícias, do e-mail. Isso não é rotina, é direito espiritual. Ao meio do dia, diga de novo. Não para lembrar a Deus, mas para realinhar a si. É quando distrações surgem, dúvidas sobem, aparências fazem barulho. É quando a velha identidade tenta reassumir a narrativa, e é precisamente aí que você reassume a verdade. À noite, diga outra vez, sem urgência, com gratidão. Sopre as palavras na escuridão para que criem raízes no solo do silêncio. A noite é o ventre da manifestação. O que você sussurra então se torna o que encontra ao despertar. Essas sentenças não foram feitas para decorar, foram feitas para metabolizar, que virem seu tom, seu padrão, seu reflexo espiritual. Se alguém perguntar como vão as finanças, responda com a sua verdade. O que eu falo, aparece. Se chegar uma conta que antes o tirava do eixo, não diga, ai não, diga, toda conta que recebo já está paga por completo. Se o medo cochichar, isso não vai dar certo, você ruge a lei, Deus é minha provisão instantânea e infinita. Não são mantras, são espadas metafísicas. Você não as lança no vazio,
Você comanda a substância, corrige realidade, emite ordens no reino que governa a matéria. Cada vez que fala, o invisível se rearranja. Crenças antigas encolhem, sua frequência se fortalece. E quando ela se estabiliza, a riqueza se imanta, não pela correria, mas pela lei divina da ressonância. Não subestime o poder do ritmo diário. No mundo, disciplina é esforço. No espírito, disciplina é alinhamento. Quando você mantém o ritmo da palavra, o universo mantém a promessa. Quando honra o som da lei, o dinheiro honra a sua voz. Esta é a sua oferta, não de moedas, mas de cadência. Porque a verdade é que você não está virando rico, está lembrando que é. E toda vez que fala, vibra o caminho de volta à memória. Quando, por fim, lembrar com pleno ritmo, o dinheiro não terá escolha senão vir. Não porque você mereceu, mas porque se alinhou. Não porque negociou com o passado, mas porque comandou com o presente. Fale, 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 e deixe o ritmo virar chuva. Então, erga-se agora. Este não é um intervalo para mais um conteúdo, é uma investidura. Escreva a sentença que você decide viver diariamente, não para experimentar, para governar. Comprometa-se com a sua voz, porque ela não é apenas a mensageira, é o milagre. Se está pronto para caminhar em riqueza, não como fantasia, mas como ritmo, comprometa-se com a aliança. A palavra é riqueza. A sentença é salário. O ritmo é a chuva. Este é o seu encontro com a abundância. Fale até que sua vida concorde. E lembre-se sempre, sua palavra é sua varinha, seu ritmo é seu reinado, sua voz é o cofre, e o dinheiro é o servo do seu som.